E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Tim e eu fui convidado pela Secretaria de Cultura daqui de Araras para dar um curso, uma oficina breve para vocês. E pensei muito sobre o que eu queria falar, enfim, sobre o que eu tenho trabalhado, né? Eu sou formado em estética, né, filosofia da arte e teoria do teatro, né? E na Unirio, estou fazendo um mestrado na Unicamp agora, pesquisa historiografia, memória, essa compreensão toda, né, de pesquisa dentro desse âmbito da arte, da memória, da história. Enfim, e aí eu fiquei pensando como que eu poderia, e eu cheguei nessa ideia de dar um curso aqui que se chama Escavação como Metáfora. E, enfim, vai ser complexo, mas a gente vai chegando aqui num acordo, vamos trabalhar com algumas citações, algumas coisas e vamos chegar lá. Tá ok? Mas antes de tudo, eu quero fazer um acordo aqui. E esse acordo é que sempre que a gente for trabalhar com algum elemento, com algum recorte, com algum objeto, com algo, a gente vai fazer sempre referenciando isso. E dessa forma eu já quero chegar no que a gente vai falar nessa oficina aqui, que é sobre escavar as coisas. E escavar em forma de pesquisa, porque a pesquisa é um objeto importante também para a gente discutir. Então, para a gente fazer isso, a gente vai sempre referenciar as coisas, trabalhar com as citações, olhar para livros e olhar para pessoas que falaram antes da gente alguma coisa, porque essas pessoas existem, né? Essas pessoas escrevem, estão trabalhando. Então, o processo de pesquisa, ele é um processo de olhar também. Então, esse é o acordo que eu queria fazer para a gente começar essa oficina aqui e caminhar. Enfim, vai ser complexo, como já disse, então vamos caminhando. E para isso, antes de tudo, de começar, eu quero falar quais são as referências que nós vamos utilizar aqui nessa oficina. A primeira referência é um livro de um autor islandês, que é o Shion, e é um livro que chama Pela Boca da Baleia. Nesse livro, ele vai traçar, ele vai escrever, traçar, escrever, escavar uma historiografia ficcional. E aí já é um paradoxo que a gente entra aqui. Como que eu traço uma historiografia ficcional? Como que eu escrevo uma ficção de algo que já é do âmbito do real? E aí vai entrar o processo de escavação. E esse livro que a gente vai trabalhar é Pela Boca da Baleia, e ele conta a história do Jean Gudmundsson, que é um naturista que foi a primeira pessoa a escrever um tratado natural sobre baleias. É a primeira pessoa que desenhou uma baleia na história. E aí a gente tem que voltar um pouco e pensar que essa pessoa desenha uma baleia no momento em que as pessoas acreditavam em monstros marinhos. Quando saíam para o mar de barco, acreditavam que eles seriam atacados por monstros marinhos. Então é muito importante pensar isso sobre o John Gudmundsson. No caso do livro do Sion, esse personagem se chama Jonas Pálmarsson. E aí já é uma questão. Ele escreve um livro sobre essa pessoa e ele modifica o nome dessa pessoa no livro. Então a gente tem aqui uma questão paradoxal que a gente vai trabalhar, certo? Então esse é o objeto que a gente vai trabalhar na oficina e vamos escavar e entender o processo do Sion para escrever esse livro. Para isso, a gente vai utilizar este livro aqui, da Judith Butler, que se chama Relatar a Si Mesmo, Crítica da Violência Ética. Mas a gente vai usar o primeiro capítulo desse livro aqui, que é onde ela vai tratar exatamente sobre o processo de relato. Então, esse livro. E o outro livro que a gente vai trabalhar é do Walter Benjamin, que é o Infância Berlinense 1900. Você vai encontrar esse livro aqui em outras traduções também, né? Mas eu vou usar essa tradução aqui, que é do João Barrento, a tradução deste livro aqui, certo? Bom, então vamos lá. O que eu queria começar falando aqui é o como a gente pensa a história. E o como a história, ela também é um processo de permanência e pertencimento, certo? Então, o que é contar a história? Quem conta a história? Como que a gente opera no processo de contar a história, né? A que memórias essa história que a gente está lidando no nosso dia a dia, né? Quando a gente olha para o passado, quando a gente projeta um futuro, a que história a gente está se referenciando, né? O que a história está narrando?
E aí tem uma questão muito forte também sobre a história, que é a história, de alguma forma, ela pode mentir também? Ela pode falar a verdade? Como que a história opera, né, nesse campo do sensível, dos afetos e da forma que a gente remete, né, o nosso dizer a essa história? Então essa é a primeira questão que eu queria trabalhar aqui, né? E a Judith Butler, né, deste livro aqui, Relatar a Si Mesmo, ela vai fazer uma leitura, uma leitura sobre alguns pensadores, né? Primeiro ela vai passar pelo Nietzsche, vai para o Hegel, né? Vai chegar no Foucault, para pensar exatamente o como que a gente se referencia com a história, ou como que a gente pensa a história, né? Quando ela vai pensar no Nietzsche, ela vai falar assim: quando eu faço um relato de mim, e aí ela está pensando a história, porque eu preciso contar essa história. Então a gente tem que pensar pela perspectiva do relato. Quando eu vou relatar algo, e eu relato a mim, ou relato ao outro, eu faço isso em relação. E essa relação, ela acontece, em primeira instância, isso é o Nietzsche que está dizendo, ela acontece, em primeira instância, de uma forma jurídica. Então eu só relato algo se alguém me pergunta algo. Então se você olhar para minha cara e falar assim: Léo, por que que você derrubou água no chão? Aí eu vou falar: olha, o que aconteceu? Foi que eu tava andando e aí eu tropecei e infelizmente derrubei a água no chão. Então há um inquérito aí para eu promover esse relato. Essa é a primeira questão. Em segundo lugar, ela vai falar que esse relato, ele acontece por uma ideia, além de ser jurídico, ele também, jurídico eu falo pelo inquérito, né? Ele também tem uma perspectiva social, né? Ele acontece de forma socializante. E aí ela vai buscar no Foucault isso. Acontece de forma socializante. Então, é jurídico e é socializante. Socializante em que sentido? Eu vou pegar uma... Se eu sou inquirido de forma moral e ética a relatar quem eu sou e o que eu fiz, eu sou inquirido porque há uma moral já construída socialmente ao qual eu estou incluído, certo? Então eu tenho um inquérito jurídico, moral. Você derrubou essa água por quê? Eu derrubei porque eu tropecei. E aí, posteriormente, eu posso... Mas você derrubou porque você é desatento. E aí eu falo: eu sou, mas, enfim, eu tô tentando lidar com isso também. Então há um algo aqui, nesse relato que eu tô dando, que vem de uma sociabilidade entre pessoas. Vejam que o relato aqui, ele não vai se dar por uma perspectiva apenas minha. Vai se dar por uma perspectiva de uma coletividade. Eu já começo a me aproximar de uma certa coletividade aqui. O relato nunca opera sozinho, e é muito importante a gente pensar isso. O relato nunca opera sozinho. Aí, em terceiro lugar, ela vai buscar no Hegel um outro elemento desse relato, que é o seguinte: quando eu vou relatar, eu sempre relato algo em relação ao outro. Ok, isso parece próximo ali do que o Nietzsche está falando, né? Lógico, se tem um inquérito, tem uma relação com o outro já, né? Se é social, tem uma relação com o outro também, né? Mas nesse caso, quando ela busca no Hegel, há uma relação diática. Ou seja, quando eu relato para o outro, eu também construo o outro, certo? Então eu tenho uma relação jurídica de inquérito, eu tenho uma relação social, e em terceiro lugar agora, eu tenho uma relação de construção que opera não de forma dialética, porque a dialética propõe que lá na frente eu vá ter uma tese outra, né? Eu vou ter uma construção outra, uma terceira construção. Mas nesse caso é diádico porque eu me construo e construo o outro dentro da proposição do relato. E aí, dessa forma, eu me relato. Eu digo quem eu sou. Né? Você derrubou esse copo de água. Derrubei, tropecei. Ok, mas é porque você é assim, né? Você está estabanado. Eu sou, mas enfim, tô tentando lidar com isso, de alguma forma, né? Aí eu falo: mas você também é estabanado de alguma forma. Aí a pessoa fala: eu sou, mas eu posso não derrubar um copo de água. Entende que aí teve uma construção toda de um relato que opera um pouco para fora de mim também, né?
Eu não estou apenas falando de mim, eu estou falando de mim em consideração ao outro, sim. Enfim, né? A gente tem essa construção que a Judith Butler veio fazendo. E aí ela vai chegar no fim desse capítulo, que é o grande ponto que eu quero chegar, pra gente partir pro Benjamin e aí a gente ir pro Sion de vez mesmo, que é, né, pra gente construir essa base aqui teórica direitinho, pra gente se apoiar no que eu quero chegar como escavação direitinho, né? E aí a Judith Butler, ela vai se apoiar em uma estudiosa que é a Adriana Cavareiro. E a Adriana Cavareiro, ela tá fazendo um estudo sobre esses processos de relato, certo? E aí, no fim aqui, a hipótese da Judith Butler é que quando você faz esse relato, após você ter passado por esse processo de compreensão jurídica, até de certa forma ter negado essa compreensão jurídica, após você ter essa compreensão social, até você ter essa relação com o outro, você vai ter um processo de negação desse próprio relato. E ao negar e inexistir esse relato, você tem que entrar num processo de recuperar esse relato. Então a hipótese aqui que ela está levantando, antes de chegar numa proposição mais ética da coisa, ela vai falar assim: eu sempre recupero, reconstruo e encarrego-me de ficcionalizar e fabular origens que eu não posso conhecer. A gente vai falar sobre isso. Na construção da história, eu crio-me em novas formas, instituindo um eu narrativo que se sobrepõe ao eu, entre aspas, cuja vida passada eu procuro contar. O eu narrativo contribui efetivamente com a história toda vez que tenta falar, pois o eu, entre aspas, aparece de novo como perspectiva narrativa, e essa contribuição não pode ser totalmente narrada no momento em que fornece a âncora de perspectiva para a narração em questão. Ela ainda fala: há algo em mim e de mim do qual eu não posso dar um relato. E aqui está uma grande questão. Há algo nessa relação de relatar a si mesmo para o outro e relatar o outro para si mesmo que eu nunca compreendo bem. Né? E se a gente volta nessa filosofia da Judith Butler, né? A Judith Butler está pensando sobre uma construção social, enfim, de muitas camadas. Né? Ela é uma pensadora do gênero, né? Ela é uma pensadora sobre a guerra. Né? Então ela está pensando esse corpo, né? que ao produzir relatos, ele também produz relatos que são complexos, né? Em um lugar da negação ali, da negação da existência, porque não está absolutamente construído. Até porque tudo isso opera por uma construção social. Então, quando ela fala algo em mim e de mim do qual eu não posso dar um relato, é por causa desse processo de olhar e recuperar aquilo que você esquece de dar um relato, necessariamente. Né? Então, você não necessariamente olha para a sua história de uma forma extremamente compreensiva. É impossível você dar um relato de si mesmo sem esquecer coisas de si mesmo. E essas coisas de si mesmo, elas de alguma forma também são complementadas pelo outro. Então não há como você produzir um relato sem ter uma relação com o outro. Então se você senta, pega a pena, pega a caneta e vai escrever sobre algo, esse relato é sempre em relação a esse outro, mas tem algo em você de recuperar. É sempre uma recuperação. Né? É sempre uma recuperação. E aí, a Judith Butler, ela vai falar, e aí só pra gente fazer mais uma citação da Judith Butler, que ela fala assim: quando o eu busca fazer um relato de si mesmo, ele pode começar consigo. Você pode começar com você. Né? Mas ele vai descobrir que esse si mesmo, ele já está implicado numa temporalidade social que excede as suas próprias capacidades de narração. A gente vai falar sobre narração ainda mais. Na verdade, quando o eu, entre aspas, busca fazer um relato de si mesmo, sem deixar de incluir as condições do seu próprio surgimento, ele deve, e aí é muito importante, gente, ele deve, por necessidade, tornar-se um teórico social. E aí que está a grande questão. O que é, então, tornar-se um teórico social por uma perspectiva do relato da própria história? Como lidar? Aí volta para aquela pergunta do começo. Como lidar
com o processo de contar a história. E a hipótese da Butler aqui é lidar com a história por uma recuperação narrativa, pela ideia da narrativa em relação à história. Isso significa que sempre que você for contar a história, você vai ter que escrever um romance? Não, não necessariamente. Pode ser, e é sobre isso que eu quero falar. Não necessariamente, mas você olha para a história por uma perspectiva do documento. Nada é A no B, B, pá, pá, isso. As coisas têm um processo de discussão e elas operam por uma recuperação, né? Então eu não posso olhar para a história do teatro, olhar para a história da fotografia, olhar para a história, enfim, para a história geral, para a história do Brasil, por uma perspectiva unificada de algo. Porque essa história, além de mentir, porque a história mente, obviamente, né? A gente tem uma história oficial aí que é complexa também, né? Isso é uma outra discussão, né? Além dessa história mentir, a gente não consegue, né, olhar para essa história como se ela fosse algo ali que está dado, completamente dado. Lógico, a história está contada? Está contada. Por uma perspectiva? Por uma perspectiva. Ela está contada, né? Mas a gente tem que operar por olhar esses relatos historicizantes, né, de historiografia, a compreender que a gente pode recontar essa história, renarrar essa história por uma outra perspectiva. E essa perspectiva pode ser o seu próprio corpo, se for o caso. Certo. Então, a gente falou aqui da Judith Butler. E essa ideia de relato, que eu sei que é complexa. Enfim, a gente poderia fazer um vídeo aqui, né? Enfim, uma oficina só sobre esse livro aqui. E aí daria muito pano pra manga, né? Porque a história não é fácil, né? Não é uma coisa simples de lidar. E a memória, né, também não é uma coisa simples. E aí, para pensar a memória aí, é um desafio que eu faço para você que tá assistindo aí, né? Pensa a memória, faz o seguinte, vai na caixa de fotografias que você tem na sua casa, ou na casa da sua tia, do seu tio, ou da sua avó, do seu avô, de algum familiar, alguma familiar sua, abre essa caixa de fotografia e tenta olhar para esses documentos de memória. Tenta narrar a história da sua própria família, ou da sua não família, ou a não história, ou esses processos. Tenta traçar uma origem disso. Tenta. Faz esse processo de criação de origens. É muito difícil, é muito complexo. Por isso que eu falo que a história, ela é complexa em um processo de mentira. Primeiro, porque a história, de alguma forma, é contada por uma perspectiva de quem vence na história, né? E segundo, porque a história, ela é, de certa forma, e aí de forma paradoxal aqui com o que eu acabei de falar da Judith Butler, né? Ela é um pouco inenarrável também, né? A gente narra em relato, a gente narra em contrato, né? Com a própria história. Você assina um contrato com a história e vai, né? Então é complexo. Então como que eu penso? História da arte. Como que eu penso? É a história, né? De pensar as origens da coisa, né? E aí, para falar em origem, eu quero vir aqui pro Benjamin. E eu gosto muito do Benjamin. Eu acho que é um pensador... ele é um pensador alemão da escola de Frankfurt, né? E é uma figura muito importante para a gente pensar a história, né? Porque o Benjamin, ele vai ser uma das figuras que vai pensar a ideia da história como um processo dialético de se compreender ela também, né? Materialista, porque a história e a compreensão da história, ela tem que ser materialista também, né? Porque ela é palpável, né? As pessoas morrem na história, as pessoas são mortas na história, né? E as pessoas matam na história também. Então ela é bem material. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma compreensão complexa e que o Benjamin vai chamar um pouco de teológica. Eu não vou adentrar completamente em tudo que é o Benjamin aqui, porque tem muita gente que estuda Benjamin também e aí, né, são outras questões aqui. Eu quero abordar exatamente esse processo da origem, né? Pensar a origem. Como que eu compreendo uma origem? Né? Que palavra é essa? Você já tentou pensar nessa palavra? Né? O eterno. O que é o eterno? O que é a origem? Né? O que são esses espaços temporais? E aí eu uso exatamente essa palavra, espaço temporal. Né? O que é esse espaço-tempo que opera numa compreensão de algo que nasce em algum momento? Como se dá isso? É possível, né? Por isso que eu falei, tenta olhar para essa caixa de fotografia e traçar o início de uma família, né? Vai ser muito complexo de chegar nisso. E aí, quando eu puxo essa ideia da caixa de fotografia, eu já volto aqui para o livro, que é o Infância Berlinense, 1900.
E nesse livro, o Benjamin faz um trabalho lindo em alguns fragmentos de relembrar a infância dele em Berlim, em 1900. E é importante dizer que o Benjamin, ele era um homem judeu que na Segunda Guerra foi caçado pelos nazistas. E ele se suicida durante a Segunda Guerra Mundial, pouco antes da guerra acabar, né? Então, é uma pessoa que escreveu e teve sua produção teórica muito atrelada, né, a esse momento histórico, né, onde você tem um processo nazifascista, né, onde as pessoas, né, há uma descompreensão das origens das pessoas, né, até porque as pessoas caçam outras pessoas, famílias caçam outras famílias e se olham, né, enfim, muito parecido, enfim, com tudo isso que a gente vem vivendo também, né, mas, enfim, tem essa ligação histórica complexa da origem, que o Benjamin ele vai tratar por alguns conceitos múltiplos em algumas obras dele, mas aqui ele vai pensar pela perspectiva da infância. E a perspectiva da infância aqui, ela é atrelada a uma outra perspectiva, que é a perspectiva da cidade. Então, quando ele escreve um livro que se chama Infância Berlinense, ele está pensando a infância dele em Berlim, por volta de 1900. Então, o Benjamin, ao escrever lá na frente, né, o Benjamin mais velho, ao escrever sobre a infância dele, ele está pensando um espaço-tempo, né, um passado que, de alguma forma, chega no futuro e no presente dele, né, de forma um pouco intempestiva também, né, de forma um pouco assombrosa nesse espaço, né? Então, ele está pensando a cidade, o espaço de vida, pela perspectiva da infância. Então, como que ele pensa? Né? Como que eu posso pensar o meu momento atual aqui agora pelo Léo que nasceu na década de 90, ali no começo da década de 90? É possível eu pensar a história por essa perspectiva? Acho que é. Né? Então, assim, a gente olhar por essa perspectiva, nesse caso aqui do Benjamin. E aí eu quero pegar um fragmento desse livro dele, que é um fragmento bem bonito, que chama Mummerhellen. E aí eu vou tentar, enfim, fazer uma digressão aqui, tentar fazer um resumo do que é esse fragmento. Ele é um fragmento complexo, né? Mas o que o Benjamin ele tá falando é que ele ouvia uma canção quando ele era criança que falava sobre a Mummerhellen, né? Não é a Mummerhellen, é a Mummerhellen, né? E aí ele fala que Murme, né, é uma palavra arcaica que significa tia, e Herlen é um nome próprio. Então é a tia Herlen, né? Só que esse nome, para ele, quando ele ouvia, ele se modificava um pouco. E esse nome se transformava para ele num fantasma, que era a Mummerhellen. E aí a canção que ele ouvia era Vou contar-te a história antiga da Mummerhellen amiga. E aí essa canção, para ele, de alguma forma, ela acaba ficando um pouco desconfigurada. Porque ele entende a palavra de uma outra forma. E quando ele relembra, ele mais velho, ele relembra essa palavra, ele relembra ela por uma outra perspectiva, que não é a Mummerhellen, é a Mummerhellen. Para ele, Benjamin, já adulto, é a Mummerhellen que é a figura. E essa Mummerhellen, ela acaba se tornando uma outra coisa. Por ser um fantasma, ela acaba tomando uma outra proporção. Então, para ele, por exemplo, quando ele era criança, e para o Benjamin agora, que está escrevendo o livro, a Mummerhellen, ela é o floco de neve que cai, o primeiro floco de neve que cai, ou quando ele está tomando um prato de sopa, tem um losango desenhado. Isso para ele é Mummerhellen, que não necessariamente é a tia Helen, que é o que a canção diz. Então, veja que o Benjamin está construindo aqui, através de uma narrativa da própria infância, um relato do agora dele, que é uma questão potente, complexa, com o seu momento histórico, obviamente, porque ele vive em um momento histórico ali, como eu disse, né? Em que a linguagem, ela opera por configurar a própria noção de história, de linguagem, e aqui nesse caso, da palavra, né? E a gente pode ligar isso à própria compreensão da cidade também, nessa ideia da palavra, nessa ideia de compreensão de como isso tudo pode ser, enfim, elaborado pela mente, pela cabeça e pela compreensão da memória da história, né? Então é isso. O que o Benjamin está fazendo aqui,
né, e eu quis trazer esse livro, né, esse livro em relação ao livro da Judith Butler, exatamente para pensar isso, né? Se a Judith Butler está falando que a gente faz uma recuperação para a gente narrar a história, né, é um processo de olhar para algo que necessariamente não tá, né, que eu não consigo olhar para minha história, né, eu não consigo olhar para minha história de uma forma a compreender ela perfeitamente, né? Eu opero, então eu vou trabalhar em um processo de narratividade para tentar compreender essa minha história e as origens de questões que eu tenho. E o que o Benjamin está fazendo aqui, nesse livro, é um pouco esse processo. Compreender uma narrativa da sua própria infância para contar um momento presente. Ele está construindo uma narratividade nesse livro aqui, né? Então eu tenho esse exemplo desse livro do Benjamin, que você pode ler como um livro teórico sobre a história e sobre o acesso à cidade e sobre a compreensão arquitetônica da cidade de alguma forma, porque, por exemplo, tem fragmentos que ele vai falar sobre os panoramas que tinham em Berlim, ou sobre uma ilha onde tinham pavões. Então você tem uma compreensão, né, de um certo caminhar ali, né, de um flanar pela cidade, né, e essa palavra, flaner, é uma palavra muito importante para o Benjamin, né, que vai estar ali no livro das passagens, que é um livro bem importante do Benjamin também, né, e então essa compreensão de olhar para a cidade e compreender a forma que eu acesso a cidade, né, através da história nesse caso, e aí nesse caso mais ainda através da infância, porque no livro das passagens você também tem essa ideia de acesso à cidade, né, mas por uma outra perspectiva, e aqui para a perspectiva da infância. E aí eu trago exatamente esse, para a gente pensar esse processo de recuperação. Você abre a sua caixa de fotos da sua família e recupera a sua foto de infância. E aí você coloca ela em cima da mesa, olha para essa foto, e aí você recupera alguma história dessa foto. Você lembra completamente dessa foto? Não sei, faça esse exercício. É um exercício da oficina. Se a gente estivesse num momento prático aqui da oficina, seria esse momento. Traga uma foto, pega uma foto, coloca em cima da mesa e olha para ela. Olha para essa foto. Como que eu olho para ela e conto a história que aconteceu no momento em que essa foto é registrada, tirada de você, em que o tiro acontece e te captura, porque a foto captura você, né? Como? Então deixa esse exercício para vocês. E aí já me ligo à ideia de que eu tenho pensado que quando você coloca essa foto, você pega o seu borrifador de ar, você pega o seu pincel e você vai tirando, apertando com o seu borrifador de ar a areia de cima dessa foto. Espana um pouco, tira da vértebra embaixo na perna ali, da sua perna que está nessa foto, você retira a areia que está ali embaixo e vai escavando e vai adentrando nessa memória e tentando recuperar algo que está nessa foto, algo que existe ali, alguma origem que você possa recuperar e que de alguma forma você também possa esquecer. Então o processo de escavar, ele vai ser exatamente esse processo de olhar muito cuidadoso de como você lida com a sua própria memória e com a memória do outro. É um processo ético, é um processo de respeito e principalmente é um processo de homenagem e perspectiva. Eu tenho pensado que quando você olha para a história e você quer contar a história de alguém, né, em tempos de barbárie que vivemos, é muito importante pensar isso. Em tempos de barbárie que vivemos, a forma de se contar a história de alguém, ela tem que ser a história da homenagem, de alguma forma. Você tem que homenagear quem você vai contar e quem você vai lidar, pegar nas suas mãos, sentar numa cadeira e ouvir a história, certo? E aí, finalmente, nós chegamos no Xion, tá? E no livro dele, Pela Boca da Baleia. Então eu deixei ele por último aqui, porque é o exemplo que eu queria trabalhar de forma mais concreta, né? Não que o que a gente falou agora há pouco não tenha sido concreto de alguma forma, mas aqui eu quero trazer uma citação um pouco mais prática de alguém que no seu processo poético, né, de criação poética, e quando eu falo poética, né, a palavra poética é processo de criação, né? Nesse processo de criação dessa poética, né, esse momento em que isso que ele observa como o processo dele para escrever o livro, né,
como que ele está pensando em historiografia, né? E aí eu quero recuperar agora uma fala do Xion quando ele participou de uma mesa, enfim, uma mesa redonda que teve na Flip de 2017. Então ele participou de uma mesa junto com o Alberto Mussa, e aí ele foi perguntado ali o processo dele de escrita vai um pouco diferente do que é o comum hoje, que as pessoas estão escrevendo, né? Nas novelas, né? Na literatura, enfim, na prosa. É porque ele escreve, ele conta uma história, né? Enfim, contar uma história, que é a coisa que a literatura faz desde sempre, né? Ele conta uma história de outra pessoa, e ele cria uma narrativa, e ele cria um cenário, enfim, ele conta essa história, né? De alguma forma, né? Mas, ao mesmo tempo, há um processo de pesquisa muito grande nesse contar a história dele. Enfim, guarda isso, né? Só que, ao mesmo tempo, hoje na literatura, acaba tendo um processo muito bacana também e muito legal, que é, né, porque não é sobre um discurso de valor, é sobre questões múltiplas que operam dentro da arte, e todas elas são bacanas, né? Então você tem hoje na literatura um processo de autobiografia também, né? De você escrever sobre si, né? Você escrever sobre si e lidar com o si mesmo numa construção ali de uma narrativa que vai falar sobre você de alguma forma e sobre a sua história. Você vai recuperar a sua história para contar aquela narrativa. E aí, quando o Sion é perguntado sobre isso, ele fala: então, mas eu não sei, eu não faço isso, porque eu acho que quando eu escrevo sobre o outro, lembra da Judith Butler, ó? Quando eu escrevo sobre o outro, eu tô falando mais de mim. Tô falando de mim, muito sobre mim, quando eu tô falando sobre o outro. Então, quando eu escrevo sobre o John Gudmundsson, esse erudito naturista, né, islandês, eu estou falando muito mais de mim do que eu estivesse falando de mim, propriamente, ali, né? Então, enfim, eu estou recuperando essa fala dele, né? É uma fala bastante interessante nesse sentido, né? De como você pode narrar e relatar a si mesmo através de uma outra perspectiva, né? Então, quando ele conta a história desse erudito, de alguma forma ele está contando a história dele também, porque essa história é a história que ele está recuperando quando ele vai e compreende que o processo de escrita dele é um processo de pesquisa. E ele fala com todas as letras isso, né? O meu processo de escrita é um processo de pesquisa. Convido vocês a assistirem essa mesa com ele, é muito bonita, é muito bacana. Tem coisas que ele fala sobre o mito, sobre a reemergência do mito também, de alguma forma é muito bonito. Então convido vocês a ver esse vídeo. Vou deixar o card aqui, olha, do vídeo. Enfim, e aí eu vou fazer uma citação grande desse livro dele, porque a gente vai trabalhar em cima dessa citação para a gente terminar com chave de ouro essa oficina aqui. Enfim, o Jean Gudmundsson, que aqui é Jonas Pálmarsson, ele é uma criança aqui, ele tá com os avós dele, e a Islândia tá passando por um momento em que o protestantismo ele é um país que é majoritariamente católico, e o protestantismo toma a Islândia de alguma forma, e acaba acontecendo uma inquisição na Islândia pelo protestantismo, que é muito interessante de pensar, né? Acaba tendo uma inquisição. Então os símbolos católicos, eles têm que ser queimados ou escondidos, então as pessoas não podem professar a fé católica de forma plena e aberta e livre nesse momento da Islândia aqui. E aí, nesse momento, ele recorda, o Jonas Pálmarsson, ele recorda de quando ele era criança, e os avós dele falavam que eles iam ver o Carneirinho de São Pedro. E ele falava, pô, eu quero ver o Carneirinho de São Pedro. Deve ser muito bonitinho, deve ser fofinho o Carneirinho de São Pedro. Quero ver o Carneirinho de São Pedro. E ele nunca vai com os avós, nunca, nunca, nunca. Só que chega um momento que eles falam, ó, chegou o momento em que você vai conhecer o Carneirinho de São Pedro. Então eles pegam, chega à noite, eles saem com o neto, né, caminhando, encontram uma turma, né, enfim, uma multidão, uma pequena multidão de pessoas na beira de um morro. Essas pessoas, elas estão com pedaços de madeira pintados de vermelho para simular fogo, porque não pode ter nenhum tipo de movimentação, não pode ser vista essa movimentação. E aí eles sobem no morro. Quando eles chegam no morro, é essa citação, esse trecho do livro que eu vou ler para vocês. Quando a procissão alcançou o morro da Virgem Maria, o grupo se reuniu, protegido pela encosta, de forma que ninguém das outras fazendas nos avistasse. Eu achava que o Carneirinho de São Pedro nos receberia em carne e osso, balindo de fome, como os filhotes costumam fazer. Mas não havia nada ali
além do próprio morro. As pessoas se ajoelhavam e juntavam as mãos, entrelaçando os dedos. Todas, menos o avô Hakon, que é o avô dele. O velho da capa e 2 trabalhadores, naturalmente, né? E ele imitava os gestos da avó. Espiando por cima de minhas mãos unidas, procurei o carneirinho. Em vez disso, vi quando os 2 trabalhadores pegaram as pás que levavam debaixo dos casacos e, seguindo as instruções do meu avô, começaram a escavar o morro. Enfiaram a lâmina das pás numa linha visível da vegetação, cortaram e retiraram tufos de terra e grama, e para baixo e para cima, e em seguida, encosta abaixo, da metade do sulco de cima até a metade do sulco de baixo, até que aquilo parecesse as folhas de uma porta de igreja entalhada na colina. Depois, os trabalhadores enfiaram as pás bem fundo, cada um deles logo abaixo da respectiva porta de turfa, soltando assim a vegetação da terra. Feito isso, retiraram as portas e colocaram-nas no chão, ao lado, como se fossem os painéis de um quadro de altar, mas as portas, propriamente ditas, ficaram recobertas de terra preta. E aí vem. Não apreciei aquela atitude imprudente do meu avô e não consegui entender como uma pessoa tão boa como ele se divertia daquela forma, perturbando a paz das forças cruéis que habitavam o morro da Virgem Maria. Mas o pior ainda estava por vir. Meu avô tirou do bolso uma escova de pelo de porco e começou a escovar a terra nova à altura da própria cabeça. Fechei os olhos e apertei ainda mais as mãos. Ele estava com medo. Os espíritos ocultos da natureza, com certeza, não gostariam nem um pouco daquilo. No mesmo instante, ouvi outro ruído, um murmúrio suave de contas de madeira. Eram os rosários que se agitavam nas mãos das pessoas, que rezavam a suspiros e gemidos, o que me gerou ao mesmo tempo vontade de rir e tristeza, coisas que até aquele momento eu não sabia que podia conviver. A escova dançava na mão do meu avô Hakon. O homem da capa puxou o capuz para trás, então vi parcialmente o nariz e os olhos dele. Tinha um chumaço de pelos no nariz, os olhos azuis, inexpressivos. Fincou o cajado na terra macia, curvou-se até o chão e apanhou um punhado de terra. Em seguida, apoiou-se no cajado com a mão esquerda, enquanto com a outra pegava um livrinho do seu alforge. A escova varreu os últimos grãos de terra, revelando, sob a grossa camada de terra, uma camada salpicada de areia da praia. Meu avô usou a escova com a mesma destreza para limpar a areia, e a tarefa era executada cada vez mais rápido, à medida que se dirigia ao fundo. Enquanto isso, com uma voz surpreendente, jovial e acolhedora, o sujeito com pelos no nariz e olhos remelentos, apoiado na bengala, começou a ler do pequeno volume que tinha aberto nas mãos, sem pousar os olhos no livro nenhuma vez. Então tem algumas coisas que são importantes aqui. Primeiro, o processo de escavar essa porta e retirar uma porta de igreja que em algum momento foi uma obra arquitetônica erigida, certo? E destruída. Essa porta está enterrada. Eu tenho uma memória enterrada. Eu retiro a areia para olhar uma imagem de algo que é proibido, velado pela história de alguma forma. Eu retiro isso de cima e eu compreendo que aqui existe uma história de algo. E esse último momento, e aí como isso é um processo um pouco violento do avô para essa criança que é o Jonas Pálmarsson. Como que ele faz isso? Como que ele desrespeita essa história? Como que eles desenterram esse morto? Como você pode desenterrar essa ossada e produzir um eco dessa ossada? Como assim você faz isso? Por isso que ele fica complexado com isso. E aí o último elemento que é muito interessante para a gente pensar, e aí lembrando aqui do Walter Benjamin, da ideia de pensar a palavra, é como essa figura do capuz, com o pelo no nariz, o olho remelento, ele abre um livro para ler uma reza, mas ele já sabe ela de cor, essa reza. De cor, de coração. Já sabe no coração que essa reza tá ali, existe. Em relação, lembra da relação de Ática, o relato? Em relação a esse objeto ao qual eu me narro, ao qual eu me compreendo, né?
É belo, é muito bonito, né? De pensar essa imagem. Tem uma outra imagem no livro que a gente vai ter também mais pra frente, em que você tem os pastores ali colocando fogo em todos os livros católicos, fazendo grandes fogueiros de livros católicos, e ele lembra, e ele recupera essa imagem, e ele pensa o quão complexo é o fogo em uma obra, o quão complexo é o fogo que cria a própria ideia de relato, de alguma forma também, e para isso eu sugiro um livro do Giorgio Agamben, que é um pensador italiano, que chama Fogo e Relato. Leiam esse livro, é lindo, são alguns ensaios curtos que são belíssimos, que ele trabalha também com ideias do cristianismo e trabalha isso de uma outra forma, de uma forma mais secular também, crítica em relação a isso, sem parar de observar a importância disso também, né? Mas eu acho que a conclusão disso tudo que eu queria dizer, e quando eu nomeio essa breve fala sobre escavação, e eu uso o termo escavação como metáfora, é exatamente nisso. O como, e aí pensando naquela pergunta no começo, o como eu recupero a história, o como eu olho para a história, homenageio a história, né? Pela minha compreensão atual, e é o que eu queria deixar aqui nessa fala, no final, eu tenho pensado que a forma de se fazer isso é, de alguma forma, todos nós sermos arqueólogos, arqueólogas, arqueólogues. Temos que ser, em um momento em que a história precisa ser lembrada e que, citando Walter Benjamin de novo, a gente não pode deixar os mortos morrerem de novo. Eles têm que estar vivos e a gente tem que trazer esses mortos para assombrar um pouco o nosso presente também, né? Então é isso que eu queria pensar hoje. Eu sugiro muito, deixo aqui para vocês. A gente vai deixar agora no final do vídeo as referências direitinho dos livros que a gente usou aqui. E eu sugiro que vocês leiam esse livro do Sion e que tentem ler outras obras dele, porque ele é um escritor que tem trabalhado muito essa ideia de narrativa e de pesquisa histórica. O vício por escavar a história, por pesquisar, por entrar, por ir na biblioteca, vamos mais na biblioteca, enfim, olhar os livros, compreender que o livro é um objeto importante de se olhar e de se compreender, abrir e escavar também o livro como um processo e um projeto de escavação também. Porque nós podemos fazer isso, e faziam lá na Idade Média os códex. Você pode raspar um livro e escrever, raspar de novo e escrever. E a isso damos o nome de palimpsesto, que também é um processo de escavação. Então convido a vocês, abra sua caixa de fotos e faça palimpsestos, códex das suas fotos e das suas histórias. Certo? Então um beijo a vocês, um abraço, se cuidem, tomem vacina, e é isso. Um beijo.